Amém. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Obrigado, Anderson. Se você não tem a sua Bíblia, aí está aparecendo no telão. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, do Espírito. Esse texto é um texto conhecido principalmente no versículo 18, onde diz: não vos embriagueis com o vinho, mas sejam cheios do Espírito. Porém, eu quero focar, e eu só vou concluir com o versículo 18, quero focar nos versículos anteriores, que nos trazem uma lição preciosa. Não sei se você já assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan. Está lá no Netflix. Eu sempre tive um certo preconceito com filme de guerra, nunca gostei muito, tiroteio, matança e tal, e eu nunca tinha assistido O Resgate do Soldado Ryan. É um filme muito famoso, 1998, eu estava olhando no Wikipedia, o Google sempre nos ajuda nessas coisas. Foi indicado a mais de 10 Oscars, ganhou 5. Concorreu com o melhor filme, um filme espetacular, mas eu nunca tinha assistido. Sábado passado a Dani falou: amor, vamos assistir Resgate do Soldado Ryan, filme famoso e tal, vamos assistir. Até por curiosidade, deve ser bom, né? Se ganhou Oscar, deve ser bom. E eu fui profundamente impactado com esse filme, inclusive ele serve de introdução para essa mensagem. O filme é mais ou menos o seguinte: eu vou falar a essência do filme e só vou dar um spoiler. Me perdoem, eu vou dar um spoiler, só porque esse spoiler tem a ver com a mensagem. O filme acontece durante a Segunda Guerra Mundial e um capitão chamado Miller, Capitão Miller, interpretado pelo Tom Hanks, ele perde a maior parte dos soldados do pelotão dele. A história começa numa batalha onde o Capitão Miller perde quase todo o pelotão dele e ele é enviado a uma missão inusitada. Ele e mais 8 soldados são enviados para resgatar o soldado Ryan. O próprio nome já dá a entender. A família Ryan é o sobrenome dele, o nome dele é James Ryan. A família Ryan mandou 4 filhos para a guerra. E no filme, as mulheres que digitam as cartas para enviar para as famílias: seu filho faleceu, infelizmente, servindo a nação, mas foi um grande sacrifício pela nação, agradecemos, o Estado americano agradece o seu sacrifício e tal. As mulheres que escreviam as cartas perceberam que 3 cartas eram endereçadas para o mesmo lugar. E elas foram ver lá no registro, os 4 filhos que a família mandou para a guerra, 3 tinham morrido. Aí elas foram, apresentaram para o comandante falou: não, vamos resgatar o 4º filho, porque é um sacrifício muito grande para essa família perder os 4. Já perdeu 3, pelo menos vamos salvar um. E esse é o filme. Capitão Miller e mais 7 soldados saem no meio da batalha para resgatar o 4º filho, o soldado Ryan. E aí você deve imaginar, a produção hollywoodiana sempre tem uma história parecida. Esses soldados vão morrendo. 8 soldados são enviados e a maioria morre para salvar o soldado Ryan. Na última cena, que é o spoiler, uma das últimas cenas, que é o spoiler que eu vou dar, Capitão Miller eles estão indo explodir uma ponte para os alemães não atravessarem para um lugar onde era crucial na batalha. O Capitão Miller vai rastejando e ele toma um tiro. E ele está com um tiro no peito e ele está quase morrendo. O soldado Ryan vem se arrastando perto dele. E aí aquele homem, nas últimas palavras, ele diz para o soldado Ryan: faça a sua vida valer a pena. E termina o filme com o soldado Ryan velho, chorando na frente do túmulo do Capitão Miller, dizendo: espero que eu tenha feito a minha vida valer a pena. Ele chama a esposa: eu fiz a minha vida valer a pena. Por quê? Porque 8 soldados, não foram todos que morreram, se sacrificaram para salvar ele. Faça a sua vida valer a pena. Talvez você não tenha uma história parecida com essa, soldados sendo enviados para te salvar. Mas o próprio Deus se fez homem, a Sara falou sobre isso, encarnou em corpo humano para morrer no seu lugar. Se ele morreu no meu lugar, eu vou fazer a minha vida valer a pena. Nós somos uma igreja que prega a graça de Deus. Nós optamos por apresentar
a parte amorosa, bondosa, graciosa, misericordiosa do Senhor. Você sempre vai nos ouvir falar em como é simples servir a Deus, porque você tem Ele sempre junto contigo. É até fácil. Por quê? Porque o Senhor está contigo. O Senhor abençoa o seu caminho. O Senhor coloca pessoas no seu caminho. O Senhor faz milagres na sua vida. Agora, aquilo que para mim é de graça, custou o preço do próprio Deus ter sido humilhado, açoitado, preso, morto injustamente. Ele me substituiu naquela cruz. Se eu sei que Cristo precisou morrer, que Deus desceu dos céus para me salvar, eu preciso fazer a minha vida valer a pena. Diga para você mesmo aí, eu preciso fazer a minha vida valer a pena. Não faz sentido, meu irmão, você está vivo. Não faz sentido você estar na vida e não está aproveitando a oportunidade que o Senhor te dá. Meu irmão, a nossa vida não passa de uma oportunidade que nós temos de conhecer a Jesus, nos voltar a Deus e viver os propósitos do Senhor. Se eu tivesse uma corda aqui com 100 metros, toda enroladinha aqui, eu pegasse ela e em uma pontinha eu pintasse essa ponta de branco. Eu mostraria para vocês essa ponta e diria, a nossa vida é esse espaço pintado em branco. E essa corda ela é infinita. Aqui tem 100 metros, mas imagina uma corda infinita. Tudo que está depois da parte branca é a eternidade. Não tem fim. Quantos anos você viveu, meu irmão? 80, 90, viveu bastante, não é? Agora imagina 80, mais 80, mais 80, vezes 80, vezes 80, vezes 80, 80, 80 e não acaba mais. Tudo o que nós vamos viver na eternidade está sendo escrito por aquilo que você vive hoje. Em relação à salvação, se você recebe a Jesus, a salvação determina onde você vai passar a eternidade. Se você serve a Jesus, se dedica no serviço, até mesmo se sacrifica pela obra do Senhor, abrindo mão das tuas coisas, enquanto outros estão jogando futebol, jogando videogame em casa, você está estudando a Bíblia, visitando alguém, orando por alguém, isso vai garantir um galardão na eternidade, vai determinar como você vai passar a sua eternidade. Tudo tem a ver com essa vida, toda oportunidade existe enquanto há vida. E se você pensa, e Deus tem falado muito conosco sobre isso em relação ao tempo, você sabe que o tempo é a coisa mais valiosa que existe na face da terra, porque os 5 minutos atrás não voltam mais, ou eu aproveitei ou não. Você caminha todos os dias 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana mais próximo do dia da sua morte. Portanto, você não tem tempo a perder. Lá em Eclesiastes diz, o forte vence, o rico tem dinheiro. Até Salomão está brincando com as palavras. Mais ou menos, o rico tem dinheiro, o forte é forte, o vence. Mas a todos existe algo em comum, o tempo. O tempo corre para todos nós da mesma forma. Uns aproveitam, outros não. Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. E aí, através do texto, eu quero trazer para você como você pode fazer a sua vida valer a pena. E por que você deve fazer a sua vida valer a pena. Versículo 15. Quero destacar a primeira frase depois do portanto. Eu estou usando uma versão mais tradicional, porque no versículo 16 tem uma palavra-chave que precisa estar nessa versão para que você entenda a essência da mensagem. Versículo 15 diz, vede prudentemente como andais. Isso é, observe o seu caminho, veja como você está andando. E se eu estou falando, veja como andai, está falando do presente, observe onde você está dando os teus passos, mas também avalie os seus últimos passos, para perceber como você tem levado a sua vida. Infelizmente, algumas pessoas não vivem, sobrevivem. Infelizmente, algumas pessoas não têm objetivo de vida, não têm foco, não sabem para onde estão indo. E quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum, é ou não é? Você que sobrevive, você está apenas vendo o relógio passar, e você não está vivendo o propósito do Senhor para a sua vida. Você não está fazendo valer a pena o estar vivo.
É como se o Senhor estivesse a todo tempo dizendo: eu tenho um caminho melhor, eu tenho uma vida melhor, eu tenho um objetivo para você, eu tenho sonhos com você, mas você está acomodado, sobrevivendo, dependendo da misericórdia do Senhor todos os dias. Eu sou pastor oficialmente, só trabalhando para a igreja há 2 anos. Até 2018 eu sempre trabalhei. E participei de várias entrevistas de emprego. E talvez, se eu pudesse eleger 2 perguntas, as que eu mais ouvi em entrevista de emprego são as seguintes. Primeira, onde você se vê daqui 5 anos? Quem aqui já fez uma entrevista de emprego e respondeu essa pergunta? Onde você se vê daqui 5 anos? Por que o entrevistador está te perguntando isso? Ele quer saber se você é uma pessoa com objetivo, se você tem um foco, se você sabe quem você é, se você sabe onde você quer chegar. Ah, não me vejo em lugar nenhum, não. Para mim está tudo bom. É bem possível que você não vá ser contratado se depender dessa resposta. Outra pergunta, essa é um pouco mais difícil de entender por que eles fazem. Quanto você deseja ganhar? Qual é a sua pretensão salarial? Parece uma pegadinha, né? Mas é uma pegadinha. Eu lembro que eu ficava sempre na minha cabeça, como é que eu vou responder isso? Eu lembro que eu entendi a resposta que eu tinha que dar. Eu falei, eu quero ganhar 50 mil, 100 mil, 200 mil se der. Se eu tiver condições, vou ganhar o máximo que eu puder. Eles querem ver se você é uma pessoa dedicada, que tem uma certa ambição. Se você disser, não, qualquer coisa está bom. Para quem está desempregado, né? Qualquer 300, 400 reais eu estou satisfeito. Eles não vão te contratar. Você vai entrar lá e você não tem um objetivo de produzir, ganhar dinheiro, ganhar bem e tal. Estou usando 2 exemplos para mostrar que o mundo nos exige objetivo, o mundo nos exige propósitos, pessoas específicas que descubram a sua vocação e vivam de forma específica. Deus, muito mais do que a sociedade, exige que a gente saiba onde nós estamos caminhando e para onde nós estamos indo. Você precisa saber, você precisa avaliar os seus passos. Quem não avalia os seus passos tem a tendência de errar várias vezes no mesmo lugar. Você nunca se deparou com isso? Mas eu sempre erro nessa mesma coisa. Dou uma volta e caio sempre no mesmo erro. Talvez você tenha que avaliar os teus passos. O problema não é a queda, mas é o caminho que te leva até a queda. Se você está sempre tropeçando no mesmo lugar, muda de caminho. Faça algo diferente. Existe um princípio na lógica que ele se aplica a isso. Não queira resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Muda o caminho, busca uma nova direção, busca uma nova estratégia. Pastor Mauro é empresário. Quantos empresários perderam a sua empresa nessa quarentena? Pessoas que tinham um comércio, que dependiam do atendimento. O que elas vão fazer? Sentar e chorar? Não, as contas estão aí. Tem que se reinventar, tem que repensar. Talvez tenha que dar um passo atrás, voltar a ser funcionário de uma empresa, ou talvez mudar de ramo, ir para um outro ramo que não depende de atendimento, vai para a internet. Você tem que repensar a sua vida, você tem que avaliar os teus passos a todo momento para perceber se você tem que retroceder, se você tem que avançar, se você tem que pular um obstáculo, porque senão você está andando como um louco, e o texto diz isso: vede prudentemente como andais, não como os loucos, que não sabem para onde estão indo, que para qualquer lugar está bom. Viva como um sábio, viva sabendo para onde você está indo, viva sabendo qual é o seu destino, qual é o seu objetivo de vida. Eu me converti lá em março de 2006, tinha 19 anos, tinha acabado de abandonar o futebol, tinha tentado ser jogador de futebol, mas eu vi que eu era meio perna de pau, aí eu vi que não ia ter muito futuro. Para não ganhar 2, 3 mil reais cada 3 meses lá, eu decidi estudar e tal. E logo em sequência, graças a Deus, eu me converti. Quando me converti, pouquíssimas semanas que eu estava na igreja, Deus falou no meu coração. Eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo e Deus falou algo no meu coração que me deu um norte. Eu sabia que eu deveria servir ao Senhor. Meu objetivo era ser um pregador da palavra. E desde então, desde 2006, a minha vida é direcionada nesse sentido. Graças a Deus, eu estava até contando hoje de manhã lá no culto das 10 horas da manhã, o único emprego que eu fui demitido foi um dos primeiros empregos, porque eu confrontei o meu chefe e ele me mandou embora. Todos os outros, graças a Deus, eu pedi a demissão para ir para um lugar melhor. E todos eles eu recebi a oportunidade de crescer. Vem trabalhar na central, fica mais um tempinho e te faço gerente. Sempre tive oportunidades. Já trabalhei em multinacionais e tal. E eu sempre recusei
a carreira, porque eu sabia que o Senhor tinha me chamado para ser um pastor, para ser um pregador. Se eu não sei para onde eu estou indo, talvez eu estava até hoje lá no Rio Grande do Sul, ganhando dinheiro, mas vivendo uma vida frustrada, só com dinheiro. Hoje eu vivo bem, meu irmão. Hoje eu vivo bem, hoje não me falta dinheiro, hoje não me falta amigos, hoje não me falta motivação para acordar de manhã, trabalhar, hoje não me falta motivação para... Eu não tenho horário, mas tem vezes que eu fico o dia inteiro aqui na igreja. Já cheguei a ficar 12 horas em função de projetos, estudando, escrevendo e tal. Por quê? Porque eu tenho prazer nisso. O que eu fazia 2, 3 anos atrás de madrugada, hoje eu faço, ainda ganhando para isso, meu irmão. Mas tudo tem a ver com um objetivo, com um propósito. Eu entendi lá atrás, 14 anos atrás, que esse era o propósito do Senhor e tudo foi direcionado com base nisso. Para isso você precisa descobrir quem você é em Deus. Talvez uma das coisas mais fundamentais é você descobrir quem você é e para que você serve no reino de Deus. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser professor, nem todo mundo vai cantar e tocar no louvor, mas todos podem e devem servir ao Senhor. Existem 2 palavras que elas se confundem: ocupação e vocação. Dentro dos dons que Deus me deu, eu poderia ser advogado, poderia ser um professor, poderia ser um vendedor, como eu sempre fui vendedor, poderia ser várias coisas, com as mesmas habilidades que eu exerço hoje no ministério pastoral. Mas eu sempre soube, desde o dia que eu me converti, que eu seria pastor. Talvez a sua ocupação não tenha a ver com a sua vocação. Eu estou cansado de encontrar gente que depois de anos descobre a sua vocação e vive feliz. Eu lembro do meu irmão, 13, 14 anos, desenhava em casa, numa cidade de 25 mil habitantes lá no Rio Grande do Sul. E o sonho dele era trabalhar com jogos. E ele lá não tinha curso dos programas que ele mexia, aprendeu tudo sozinho. E ele falava, eu vou trabalhar com jogos, desenhava, trabalhar com jogos. Deus abriu as portas, meu irmão, e nem cristão ele é, nem serve a Deus. Ele vive hoje desenhando, ele vive do desenho. O que ele ganha em 1 mês, eu ganho em 6 meses. Trabalha para uma multinacional lá da Finlândia, mora aqui em Belo Horizonte, inclusive, lá em Venda Nova. Você precisa acreditar que no caminho que o Senhor planejou para você, a sua ocupação em algum momento vai convergir com a sua vocação. Não importa se para você sustentar a sua casa, hoje você tem que trabalhar atrás de uma máquina, se sujando o dia inteiro, numa mecânica, como pedreiro. Mas se o Senhor te chamou para algo específico, comece a caminhar em direção a isso. Estude, termine o ensino médio, faça uma faculdade, faça cursos, conheça pessoas da área que você sonharia em trabalhar, e Deus vai fazer com que o seu caminho, a sua ocupação, cruze-se com a sua vocação. A vocação tem a ver com aquilo pelo qual nós existimos, aquilo pelo qual, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Uma vida que vale a pena é uma vida com propósito. Uma vida que vale a pena é você vivendo o propósito do Senhor para a sua vida. No versículo 17 diz exatamente isso. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? A gente vê muitas pessoas que são funcionárias de emprego lá na empresa, que teriam condições de ser empresários, mas muitas vezes porque tem medo de arriscar, tem medo de investir, não fazem. Você poderia ser uma bênção na vida de outras pessoas, assalariar pessoas, contratar pessoas através da visão que Deus te deu. Descubra se essa é a vontade de Deus, comece a dar passos em direção ao Senhor, e Ele vai preparar oportunidades para que você viva o propósito dEle. Talvez quando você era jovem, você sonhava, eu vou exercer tal profissão, vou fazer tal faculdade. Você não se cuidou lá no começo do casamento, teve filhos, e aí, entre viver o teu sonho e alimentar as bocas da sua casa, você teve que abrir mão dos teus sonhos, mas agora os teus filhos estão criados. Por que não voltar a estudar? Por que não fazer a faculdade agora? Nós temos o presbítero Manuel, não sei se ele está assistindo. O presbítero Manuel foi terminar o ensino médio com mais de 60 anos, 70 anos. Pouco tempo atrás, fez seminário, que ele nunca tinha feito. Nunca é tarde, meu irmão, nunca é tarde para recomeçar.
Diga para você mesmo todos os dias, nunca é tarde para recomeçar. Talvez a diferença, talvez não, com certeza a diferença entre as pessoas mais bem-sucedidas da terra e os que não são bem-sucedidos é a capacidade de se reinventar, é a capacidade de recomeçar. Você nunca vai encontrar alguém de sucesso que não teve erros no passado, que não faliu empresa, fechou empresa. Estou falando no sistema corporativo, mas tem a ver com tudo. Meu irmão, se você tinha um sonho, esse sonho enche o seu coração, te dá esperança, é aquilo que faz você, muitas vezes, fazer de graça se você pudesse. Faça, meu irmão, nem que seja, começa fazendo no tempo vago, aí você vai se tornando cada vez mais especialista, até que chega uma hora onde você não consiga conciliar o que você estava fazendo com o novo projeto, e aquilo vai te sustentar. Deus é Deus capaz de nos sustentar no propósito dEle. Talvez você tinha um sonho de ser empresário, mas Deus te escolheu para algo que não tem a ver com dinheiro. Meu irmão, opte por viver o propósito do Senhor. Você vai ser um milionário frustrado. Vede prudentemente como andar e avalie os teus passos. Veja bem por onde você está andando. Veja bem para onde você está indo, para você viver como um sábio. E aí, eu quero destacar o versículo 16, porque ele tem algo extraordinário. Olha como começa o 16, eu vou resumir com as minhas palavras o 15. Veja como você está andando, não como os loucos, mas sim como os sábios. E aí liga ao 16, remindo o tempo. Remindo o tempo. Não sei se na sua versão está remindo. A palavra remir no original é exagoramenoi. E no texto bíblico existe muito sentido no original das palavras, porque ele traz a ideia de quem estava escrevendo. Exagorazomenoi significa recuperar o tempo, resgatar o tempo. A própria definição de remir significa resgatar, recuperar. Essa mesma palavra tem um outro sentido, aproveitar bem o tempo. E eu quero começar falando desse segundo sentido. Eu sou jovem, tenho 33 anos. Imagino que pelo menos mais uns 30 eu devo viver. Uns 40, tem que melhorar um pouquinho. Eu sou muito sedentário, minha alimentação não é das melhores, mas eu imagino que uns 30, 40 anos. Tenho muito tempo para viver ainda. Eu preciso remir o meu tempo. Eu preciso aproveitar bem o tempo para ser mais efetivo na minha vida, para que a minha vida valha a pena, para que eu consiga caminhar o máximo que eu puder, para que eu produza o máximo que eu puder. Porque, meu irmão, outro engano que as pessoas pensam é que a graça faz tudo por você, no sentido de que Deus gira toda a roda e você não precisa fazer nada. Eu só sento e Deus me leva para tudo. Ah, Deus deu uma promessa para mim, deixa eu sentar nessa cadeira, porque na hora certa Ele vai me colocar num paraquedas e eu vou cair lá no sonho dEle. Meu irmão, Deus te mostra o caminho, Deus te dá força para a caminhada, Deus coloca pessoas à sua volta para te ajudar na caminhada. Deus, Ele te avisa dos obstáculos que estão diante de você, mas Ele não move as suas pernas. Você precisa responder ao propósito de Deus. Então você precisa aproveitar bem o tempo. Nosso precursor, nós somos a Igreja Metodista Wesleyana, não é porque a igreja foi fundada por um casal chamado Wesley e Ana, que tem a ver com Wesley, o movimento wesleyano, o exemplo de Wesley lá da Inglaterra, um homem extraordinário, mudou a Inglaterra e até mesmo os Estados Unidos. Os historiadores não cristãos dizem que só não houve uma revolução inglesa, porque John Wesley, com o movimento metodista, arrebanhava as pessoas, pregava nas minas de carvão, pregava as pessoas de rua, ganhou muita gente. A história de Wesley conta que ele escrevia os seus sermões no lombo do cavalo. Tem um historiador que ele fala que ninguém jamais na história pagou mais pedágio do que John Wesley montado no lombo de um animal, de tanto que ele viajava. Chegava a pregar 8 mensagens num dia, 1700, 1800, um homem de graça que vivia aproveitando bem o seu tempo, aproveitando bem a sua vida, para servir ao Senhor da melhor forma. O sacrifício que você vai fazer, a dedicação que você tem que ter, não tem a ver com salvação. A salvação não vem de nós, é dom de Deus, é pela fé, mediante a graça. Porém, se
Quando eu conheci Jesus, entrei pela porta da salvação, não veio um raio do céu e me levou para o céu. Então quer dizer que o objetivo de Deus vai além da salvação, porque você entra pela porta da salvação quando você conhece Jesus. Se não tem a ver com salvação, tem a ver com missão. Se mesmo salvo em Jesus, Deus me mantém nessa terra, é porque Ele quer que a minha vida valha a pena. Ele deseja que eu aproveite bem o tempo para servir ao Senhor da melhor forma possível. Lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz à igreja de Coríntios, e aí eu preciso fazer o contexto da igreja de Coríntios, a pior igreja que Paulo teve. Igreja terrível, nenhum pastor queria ser pastor daquela igreja horrível. 200 anos depois que Paulo morreu, Clemente de Roma escreve 2 cartas, parece que ele copiou as cartas de Paulo. 200 anos depois de Paulo, eles continuavam nos mesmos pecados, nos mesmos erros. Paulo se dirige a eles dizendo: eu gastarei e desgastarei a minha vida em prol de vocês. Não tem problema se eu tiver que morrer por vocês, não tem problema se eu tiver que me dedicar, me sacrificar, trabalhar até depois do horário. Quem tem dificuldade de fazer hora extra é porque está trabalhando num lugar que não gosta. Quem trabalha onde tem prazer, não é trabalho, é prazer. Você precisa aproveitar bem o seu tempo, da melhor forma possível. Todos os caminhos levam a Roma, mas com certeza existe um caminho mais curto. Com certeza existe um caminho mais fácil. Com certeza existe um caminho mais prazeroso, por vistas melhores. Nós precisamos aproveitar bem o tempo. Nós não temos tempo a perder, meu irmão. Se você ouve aquelas estatísticas e fica assustado. A primeira vez que eu vi estatística foi no Chaves. Cada vez que o Chaves respirava, morria um chinês. Aí ele para de respirar, né? Vocês devem ter assistido esse episódio, né? A cada tantos minutos morre alguém, a cada tantos minutos, meu irmão, a cada tanto tempo tem gente se perdendo. Se nós tivéssemos uma igreja de 5.000 pessoas aqui, seria bom? Glória a Deus, a gente estaria feliz da vida. Mas ainda com 5.000 pessoas, a multidão lá de fora seria muito maior do que aqui dentro. Então, meu irmão, a gente tem muita coisa para fazer. A gente não pode perder tempo. Aproveite bem o tempo que você tem. Aproveite bem as oportunidades que você tem. Estava pregando hoje de manhã, eu lembrei a história do André. Não sei se o André está me assistindo, ele é meu amigo lá do Rio Grande do Sul. Eu mando sempre o link para ele. O André trabalhava operando máquina lá na Vipal, lá em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. E ele soube de uma vaga numa multinacional, que depois ele me indicou na empresa, fui trabalhar com ele. Ganhava carro, ganhava um salário bom, atendia lá a região dele, o carro ficava com ele. E aí a pessoa deu o telefone e falou: esse cara é o cara que contrata, liga para ele. O André ligou para o cara. Ô, tudo bem? Aqui é o André de Nova Prata. Fiquei sabendo que vocês estão precisando de um vendedor aqui na região de Nova Prata. Sim, a gente está precisando. Então vocês não precisam mais, eu sou o vendedor que vocês precisam. Aí o cara deu uma risada, ele conta essa história, deu uma risada e falou: então vem aqui. Onde é que você está? Estou aqui em Caxias do Sul, 130 quilômetros. O cara fez um teste com ele. Ele não tinha carro, pediu o carro emprestado para o pai dele e foi até Caxias do Sul. Chegou lá no hotel do cara. Você pediu para vir aqui? Estou aqui. Não, cara, eu falei brincando, achei que você foi ousado comigo aí, eu quis brincar contigo, mas não precisava ter vindo. Não, agora eu estou aqui, não. Não, então amanhã de manhã vem aqui, vai ter uma entrevista. A gente já chamou todo mundo, mas eu quero que você venha. O André conta a história, ele é muito engraçado. Ele conta que ele chegou lá, tinha uns caras de terno, paletó de blazer, com a perna cruzada, com um notebook na frente, e ele chegou bem simples, nunca tinha sido vendedor. Chegou lá, no fim ele foi contratado. O chefe dele falou: eu só fiz a entrevista porque estava no protocolo, porque com a tua atitude, você já ganhou a vaga. Eu só tinha que fazer no dia seguinte, porque eu estava, mas a vaga já era tua. Aproveitar bem as oportunidades, meu irmão. Você nunca viu aquele ditado que o cavalo passa encilhado uma vez só? Aproveite bem o tempo, aproveite bem a oportunidade. Pastor Jefferson está falando isso está me trazendo culpa, porque eu perdi várias oportunidades na vida. Não estudei quando podia ter estudado, não fiz o que eu deveria ter feito. Fica tranquilo, meu irmão. O principal sentido desse texto é recuperar o tempo perdido. No Senhor é possível recuperar o tempo perdido. Remindo o tempo, recuperando o tempo perdido. Irmão, Deus não se submete ao tempo assim como nós nos submetemos. O tempo é uma criação de Deus. Deus é atemporal. Nós vemos os nossos dias, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Deus vê todos os nossos dias assim.
Deus é Deus, meu irmão, que faz você viver em 1 ano o que você não viveria em 10. Deus é Deus que faz você viver em 5 o que você não viveria em 50. Esse texto, uma vez, essa é a terceira vez com hoje de manhã que eu estou pregando esse texto. E a primeira vez que eu preguei, eu não preguei só no texto, eu citei ele no meio da mensagem. 2019, em outubro, eu fui pregar na igreja, no aniversário da igreja lá de São José dos Pinhais. Fui tomar um café com uma irmã da igreja, sentado na mesa, ela falou para mim: Jefferson, lembra um dia que você pregou, e ela citou inclusive essas duas palavras, que você citou, que a gente poderia viver em 1 ano aquilo que a gente não viveu em 10, que a gente poderia viver em 5 aquilo que a gente não viveu em 50? Quero te contar um testemunho. Há 20 anos atrás, ela conheceu um homem lá no Rio de Janeiro, ela trabalhava próximo de uma praia, ele era um brasileiro que morava nos Estados Unidos. E ela, por várias circunstâncias, ela me contou as circunstâncias, acabou não dando certo. Naquele dia que eu estava sentado com ela, ela falou, eu voltei a me conectar com ele. Ele casou, está divorciado, ela também estava divorciada. A gente voltou a conversar, eu estou fazendo o meu passaporte para ir para os Estados Unidos. Pastor Jefferson, não foi nem 1 ano, em 6 meses, Deus mudou a minha vida, eu estou vivendo o que eu não vivi há 20 anos. Era para eu ter vivido 20 anos atrás isso, mas agora em 6 meses tudo está acontecendo. Deus é Deus que acelera o tempo quando necessário. Você nunca teve a impressão que tem algumas pessoas que parece que as coisas são rápidas? Mas acontece tão rápido, essa pessoa chegou ontem, já está sentando na janela. Você nunca teve essa impressão? Tem a ver com um Deus que acelera o tempo quando necessário. Tem a ver com pessoas que vivem o propósito do Senhor, sabem quem são e para onde vão, e Deus abençoa os passos dela. Quero caminhar para a conclusão dizendo o seguinte: como que eu posso descobrir quem eu sou? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Meu irmão, Deus é um Deus que revela o próximo passo. Lembre disso, Deus é um Deus que revela o próximo passo. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 e o versículo 9, vou ler os 2 versículos, o 1 e o 9, porque eles se complementam, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Se Deus disser para você onde você pode estar daqui 5 anos, 10 anos, talvez você vai rir, você não vai acreditar. Porque quem vive os propósitos do Senhor vive coisas extraordinárias. Então, Deus não costuma dar muito o destino. Ele nos dá o próximo passo. Ele mostra, num geral, o objetivo, mas Ele vai te mostrando o próximo passo. Estuda, faça seminário, agora você casa, agora você faça a carteira, porque eu estou querendo te dar um carro, aí você ganha o carro, aí você tem um filho, aí você tem 2 filhos, aí você muda de cidade, e assim vai. Deus sempre te mostra o próximo passo. Pastor Jefferson, o que eu preciso fazer para viver o propósito do Senhor? Ore pedindo o próximo passo. Qual é o próximo passo? E dê o passo. Mas eu não sei para onde eu vou. Dê o próximo passo em direção ao propósito do Senhor, e Ele abençoará a tua caminhada. O coração do homem faz planos, mas Deus dirige os passos. Deus mostra os passos, Deus firma o andar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo, Ele abençoará a tua caminhada. Lá no livro de Salmos diz, o nécio diz, não há Deus em seu coração, mas quem é sábio sabe que a caminhada também não é solitária. No versículo 18, é como se fechasse com chave de ouro, porque ele vem lá desde o versículo 1, citando vários exemplos, e aí é como se ele dissesse, agora eu vou dar o segredo para que tudo isso que eu aconselhei vocês aconteça, se cumpra. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. O pastor Rafael escreveu numa das nossas lições de maturidade de forma brilhante. O sentido do ser cheio é ser conduzido pelo Espírito. Isso significa, não quer dizer que a gente é como uma comporta que fica com os braços abertos e Ele nos enche de um líquido espiritual. Ser cheio é o mesmo que ser conduzido pelo Espírito. Viver os propósitos do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheio. Talvez você não saiba o próximo passo. Abra o teu coração. Deus quer te encher. Deus quer transbordar na sua vida para te conduzir, para te levar aos próximos passos e você viver o propósito do Senhor para a sua vida. Saiba que você está andando com o Senhor ao seu lado. Viva com propósito.
faça a sua vida valer a pena. Mesmo que para isso você tenha que sacrificar, você tem que se dedicar além do normal. Se é o propósito do Senhor para a tua vida, faça. Porque você vai viver uma vida não só feliz, como uma vida prazerosa, uma vida que vale a pena, uma vida que talvez você vai sofrer em alguns momentos, mas você vai olhar para trás e você não vai ter arrependimentos. Você vai dizer: eu vivi a melhor vida que eu poderia viver. Você poderia dizer isso, que você viveu a melhor vida que você poderia viver nos últimos tempos? Não importa se você viveu ou não. O que importa é que o Senhor está dizendo: avalie os seus passos. E a partir de agora, decida viver o meu propósito. Decida viver a minha vontade. E mesmo que você tenha perdido tempo por muitos anos, Deus recupera o tempo perdido. Deus resgata o tempo perdido. Se coloque em pé.